Olá, a paz do Senhor. Estamos começando mais um EBD em Síntese Podcast, o momento destinado às dicas pedagógicas. Nesse espaço, é um espaço que acreditamos que você irá enriquecer a sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com o nosso irmão Anderson Caio. Nós somos do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEADERN, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Nós temos como pastor-presidente o nosso pastor Martim Alves e como diretor do nosso departamento DENEC, o nosso pastor Reinaldo Odilo, que estendemos assim a nossa saudação. Muito bom ter você, professores, vocês que acompanham o nosso canal, e chegamos até aqui na lição de número 4, certo? Uma lição bem proveitosa para nós, e desde pronto eu estou aqui, como eu disse, com o irmão Anderson Caio, e eu já passo para ele fazer as suas saudações iniciais. Olha, senhor Paulo Ricardo, sempre é um prazer poder compartilhar, né, e estar aqui com os irmãos em mais um EBD em Síntese Podcast. Para mim é um prazer imenso, né, poder compartilhar. Tenho certeza que alunos e professores sairão edificados de mais uma aula nessa noite. Glória a Deus. Nós, como falamos, nós chegamos aqui à lição de número 4, que tem por título As Bem-aventuranças do Apocalipse. E essa lição nos traz 3 objetivos. Sempre eu gosto de frisar esses objetivos. O primeiro é mostrar as bem-aventuranças presentes no Apocalipse. O segundo objetivo é explicar tais bem-aventuranças, em especial a da primeira ressurreição. E o terceiro objetivo é enfatizar a bem-aventurança dos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Acredito que será bênção de Deus essa aula para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Mas como eu faço sempre, estou aqui com o nosso irmão Anderson Caio, já pergunta ele, irmão Anderson Caio, que dica valiosa o senhor nos traz aqui para esse espaço, momento pedagógico da lição de juvenis? Amém, Paulo Ricardo, muito bem. Como eu sempre digo em minhas aulas, sempre comece as suas aulas, professor, definindo a lição, certo? Sempre comece definindo a lição. Estamos falando sobre bem-aventurança. Então, defina para o seu aluno o que é bem-aventurado e o que é bem-aventurança. A minha orientação é comece do Antigo Testamento, né? Traduz a palavra hebraica para bem-aventurança, né? Diga que vem do hebraico ashrei, que a intenção dessa palavra no Antigo Testamento são aquelas pessoas que andam em conformidade com a lei. Então, aquele que anda em conformidade com a lei, ele é um bem-aventurado, ele é um ashrei. Então, sempre defina essa palavra bem-aventurança ou bem-aventurado, trazendo, né, do Antigo Testamento. Também cite, né, de suma importância, que a primeira vez a palavra bem-aventurado é citada, Salmo capítulo 1, verso 1 ao verso 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, comece definindo, trazendo essa alusão do Antigo Testamento, trazendo essa palavra bem-aventurança. Depois, vá para o Novo Testamento e passe para os seus alunos que a palavra grega, que é traduzida por bem-aventurado, é a palavra makarios, que significa feliz, abençoado ou alegre, né? Também leia, né, algumas passagens do Novo Testamento e trazem à tona essa palavra, como, por exemplo, Mateus capítulo 5, onde Jesus, ele cita o Sermão do Monte, tá certo? E também, obviamente, é necessário, né, que você, mais uma vez, leia, né, ponto a ponto, né, das bem-aventuranças citadas no livro de Apocalipse, né? A minha dica em relação a esse momento pedagógico hoje serão 2 de suma importância, né? Eu queria pedir, professor, leia ponto a ponto as bem-aventuranças do livro de Apocalipse e perceba que cada bem-aventurança você vai encontrar uma ação, ou seja, um verbo. Por exemplo, bem-aventurado aquele que lê uma ação, um verbo, você grifa. E os que ouvem outra ação, outro verbo, ouvem as palavras desta profecia e guardam outra ação ou um verbo. Então, você, professor, lê ponto a ponto com seu aluno as bem-aventuranças, vocês circulam, ou você circula, você pode grifar cada bem-aventurança, cada ação dessa, cada verbo, e incentive o seu aluno a
fazer a mesma coisa, a praticar. Outra dica que eu dou também aqui de suma importância para você envolver os seus alunos, né? Eu sempre, Paulo Ricardo, eu sugiro aos professores que dividam os grupos, interajam com seus alunos, promova que os alunos interajam também na aula. Então, promova dois grupos dependendo da sua classe, dois grupos com 5, dois grupos com 10, dependendo da sua turma. Peçam para ele debater entre eles, né, o que cada bem-aventurança pode significar e significa, e como podemos viver hoje em dia com essa promessa. Né? Porque a gente sabe, Paulo Ricardo, que a felicidade que o mundo dá, que traz à tona, é totalmente diferente daquele que Deus ele traz nas bem-aventuranças. Por exemplo, no capítulo 22, no verso 14, diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, nenhuma felicidade terrena, nenhuma felicidade mundana pode se comparar com essa promessa que Jesus ele dá aqui no capítulo 22 e no verso 14. Então, compartilhe com os alunos tudo que eles forem falar, né, sobre as bem-aventuranças, anote no quadro, para que no final você possa enriquecer, né, tudo aquilo que os seus alunos eles compartilharam com você nessa aula. Então, minha dica pedagógica é essa, né? E uma boa aula a todos. Amém. Glória a Deus. Acredito que essa dica vai enriquecer bastante a aula dos nossos professores da EBD. Eu também trouxe uma dica aqui, e essa dica é mais uma reflexão para você fazer juntamente com os seus alunos, especificamente a nossa lição aqui, número 4, vocês perceberem, ela é dividida em 4 tópicos, né? E especificamente o terceiro tópico da nossa lição vai dizer o seguinte: felizes os que não experimentaram a segunda morte. Olha que interessante. Felizes os que não experimentaram a segunda morte. Então, eu trago uma dica de uma reflexão para você fazer durante a sua sala. Se você tiver disponibilidade, você pode projetar, certo? Se não tiver disponibilidade, eu acredito que já está aparecendo, né, irmão Anderson Caio, aí na tela? Você pode projetar essa frase que diz o seguinte, ó: aquele que nasce uma vez, morre duas. Aquele que nasce duas vezes, morre apenas uma vez. E você coloca essa frase, eu sugiro que seja colocado aí ao final desse terceiro tópico, ou no início, você que vai ver a melhor situação, e vocês pedem para que eles, os alunos, falem o que é que eles acharam dessa frase. Aquele que nasce uma vez morre duas, e aquele que nasce duas vezes morre apenas uma, e eles vão ficar pensando nesse texto. E a grande chave para esse texto é o seguinte: aquele que nasce apenas uma vez, que é o nascimento que todo homem tem, o nascimento natural, né? Ele morre duas vezes: a morte física e a morte espiritual. Em contraponto, a segunda frase diz: aquele que nasce duas vezes morre apenas uma. É aquele que nasce da forma, né, natural, e também aquele que nasce da maneira espiritual. Esse que nasce duas vezes, ele vai morrer apenas uma só vez. E é interessante que no tópico 3 da lição vai dizer: é, essas bem-aventuranças traz consigo as seguintes promessas divinas: esses não experimentarão a segunda morte, a qual ocorrerá após a condenação do juízo final. A gente percebe, e você vai levar os seus alunos a eles refletirem, que aquele que nasce, né, duas vezes, aquele que nasce de forma natural, volto a pontuar, e de maneira espiritual, eles não vão experimentar a segunda morte e a condenação no juízo final. A gente sabe que terá um grupo que será ressuscitado assim que a trombeta tocar, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão com Cristo nos ares, mas nós também sabemos
que no período da grande tribulação, nós teremos ainda um grupo que vão se converter, vão morrer ali, vão ser martirizados, e esse grupo que se salvarem, né, que acreditarem em Cristo, que rejeitarem o anticristo, o sinal da besta, como é descrito, eles também não irão experimentar a segunda morte, né? Então, esta é a reflexão, esse texto reflexivo que eu trago para você apresentar aos seus alunos e fazer essa reflexão com seus alunos, especificamente dentro aqui do nosso tópico de número 3. Então, essa é a dica que eu trago para essa nossa lição. Desde já, eu agradeço o irmão Anderson Caio por estarmos juntos aqui em mais uma lição. Irmão Anderson Caio, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma EBD Podcast, compartilhando com os irmãos. Aula muito rica, né, Paulo Ricardo, sobre as bem-aventuranças. E conforme o senhor falou, né, João ele tem uma visão, né, Paulo? João ele diz: quem são estes? Aí Deus fala: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, né, que lavaram suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Então, é aula muito proveitosa. Tenho certeza que cada professor dará uma excelente aula nesse dia. Aproveito para dizer a vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para que possa, assim que chegar um vídeo novo no nosso canal, você está assistindo esse vídeo, né? Que vai ser bênção de Deus para a sua e acredito para as nossas vidas também. Nós temos tanto esse momento, que é o momento das dicas pedagógicas, como nós temos o momento da aula em si, né? Aproveita, se você ainda não assistiu a aula de número 4 já está aqui no nosso canal. Vai lá, assiste a aula de número 4 e também aproveita essas dicas pedagógicas. Eu deixo aqui a paz do Senhor e até a próxima aula. Até a lição de número 5. Paz do Senhor, irmão Tsukai. Senhor,